Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos analisar várias histórias trágicas da história, desde figuras cujas vidas foram interrompidas, até aquelas que foram aprisionadas sem culpa alguma. Muitas dessas histórias se perderam com o tempo, mas continuam fascinantes apesar da tragédia que as acompanha. Mas antes de explorarmos tudo isso e muito mais, quero avisar que agora temos assinaturas para o canal. Nas próximas semanas, muitos benefícios chegarão ao canal. Se tiver interesse, confira. Agora vamos para a Inglaterra do século XIX. Lady Jacqueline Mary, Alva Montagu e Lady Alice Eleanor Louisa Montagu nasceram ambas em 27 de novembro de 1879. Elas eram a segunda e a terceira filhas de George Montagu, Visconde Mandeville, e Consuelo Montagu, nascida Snaga. As gêmeas tinham um irmão mais velho, William, que depois virou o nono duque de Manchester. As irmãs gêmeas nasceram em uma das famílias aristocráticas mais importantes da Grã-Bretanha vitoriana. O pai delas, George, era filho do sétimo duque de Manchester e acabaria sucedendo como o oitavo duque em 1890, quando suas filhas tinham apenas 10 anos de idade. A mãe delas também vinha de uma família muito notável. O pai dela era Dom Antônio Modesto Snaga, um empresário que vinha de uma linhagem de cubanos ricos que administravam plantações de açúcar na ilha há gerações. No entanto, eles mudaram seus interesses comerciais e políticos para os Estados Unidos à medida que o Império Espanhol nas Américas colapsava na primeira metade do século XIX. Consuelo posteriormente se tornou um dos primeiros exemplos do que normalmente é chamado de princesas do dólar, ou herdeiras do dólar. As filhas de empresários americanos ricos que eram casadas com os filhos das principais famílias nobres britânicas. A família americana garantia laços com nobres britânicos, elevando seu status social, enquanto os aristocratas britânicos garantiam uma grande injeção de dinheiro. Em uma época em que muitos duques, condes e lordes estavam lutando contra dívidas acumuladas por anos de vida luxuosa. Assim, Jacqueline Mary e Alice Eleanor, ou May e Nell, como eram chamadas pela família, nasceram de um casamento de conveniência entre uma mãe cubano-americana e um pai aristocrata britânico. Como veremos, esse casamento, que foi apenas uma transação social e financeira, afetaria negativamente May e Nell à medida que cresciam. A infância de May e Nell foi um tanto caótica para crianças da aristocracia na Grã-Bretanha vitoriana. No início, elas viviam entre as propriedades inglesas da família Montagu, passando um tempo ora em Londres, ora no castelo de Kimbolton, em Cambridgeshire. Essa casa de campo era a residência principal da família Montagu e um castelo que possuía uma rica história que remontava ao século XVI, quando a rainha Catarina de Aragão passou seus últimos anos aqui, após seu divórcio do rei Henrique VIII. No entanto, suas vidas foram viradas de cabeça para baixo, quando tinham apenas 4 anos de idade, quando seu avô, o sétimo duque de Manchester, exilou seu filho e sua família para a Irlanda. Aqui, eles viveram na propriedade do castelo de Tandragee, localizado no condado de Armagh, no sul de Ulster. Isso se devia ao estilo de vida irresponsável de seu pai em Londres, onde sua bebida, jogos de azar e outras atividades fizeram com que ele rapidamente desperdiçasse a grande maioria do dote de 6 milhões de dólares que Consuelo havia trazido para o casamento. Para colocar seus gastos em perspectiva, esse dinheiro que ele gastou em apenas alguns anos equivale a mais de 170 milhões de dólares hoje em dia. Fico imaginando o que as duas garotas deviam sentir vivendo em um país onde famílias como os Montagues eram vistas como senhores estrangeiros que haviam suplantado a população irlandesa católica romana, e onde elas teriam se tornado cada vez mais conscientes do relacionamento frustrado entre sua mãe e seu pai, cujo casamento estava longe de ser feliz. A situação das irmãs gêmeas mudou novamente em 1890, quando a morte do avô levou a família a retornar definitivamente para a Inglaterra, e seus pais assumiram os títulos de duque e duquesa de Manchester em Kimbolton. O relacionamento delas com os pais teria sido estranhamente distante. O duque e a duquesa
passaram a dividir cada vez mais o tempo entre Kimbolton e Londres, com a mãe envolvida em muitas atividades de caridade, enquanto May e Nell eram cada vez mais cuidadas por enfermeiras, tutores e outros funcionários da casa. Foi durante esse período que ficou claro que Nell estava doente com o que na época era chamado de consumpção, mas que hoje conhecemos como tuberculose. Conhecida no final do século XIX como a morte branca, ela havia se tornado uma das doenças mais letais do mundo ocidental na época, tendo surgido lentamente a partir do século XVII para substituir a varíola como o câncer de sua época. A doença é respiratória e afeta principalmente os pulmões inicialmente, antes do colapso do sistema respiratório. Leva à atrofia muscular e corporal, daí o nome consumpção, como se o corpo estivesse sendo consumido lentamente. Quando ficou claro que Nell estava sofrendo disso, quase 25% de todas as mortes prematuras em países como a Grã-Bretanha estavam ocorrendo devido à tuberculose. Essa doença infecciosa é causada por bactérias e se espalha de uma pessoa para outra pelo ar, quando pessoas com tuberculose ativa nos pulmões tossem, cospem, falam ou espirram. Acredita-se geralmente que May também estava sofrendo de tuberculose, então ela pode ter pegado da irmã, embora nunca tenha sido oficialmente diagnosticada com a doença. Nell e May podem ter apresentado sintomas como tosse crônica com muco contendo sangue, febre, suor noturno e perda de peso. A tuberculose também pode infectar outros órgãos e isso pode causar uma variedade de sintomas. As gêmeas comemoraram seu 15º aniversário em novembro de 1894. Nessa época, elas eram, para citar um quase contemporâneo, Sir Shane Leslie, as duas garotas mais bonitas e delicadas que se pode imaginar. Infelizmente, elas não comemorariam o 16º aniversário juntas. No dia 15 de março de 1895, May faleceu. Ela não havia sido oficialmente diagnosticada como tuberculosa, então a causa de sua morte permanece não confirmada, embora se presuma que tenha sido tuberculose. Alguns relatos apontam a malária como motivo de seu falecimento, embora isso não esteja nada claro. Se havia um motivo para suspeitarem que May morreu de malária, é porque a família estava de férias na Itália na época. Embora seja difícil imaginar isso hoje, numa época anterior aos voos de avião, quando as pessoas raramente saíam do ambiente climático onde viviam, era relativamente comum que pessoas do norte da Europa adoecessem de malária ao viajar para o Mediterrâneo. Portanto, não é impossível que May tenha morrido disso, embora a tuberculose continue sendo a causa de morte mais provável. A morte de May, infelizmente, causou uma espécie de ruptura entre sua mãe e uma de suas amigas mais antigas, Alva Smith Vanderbilt. Na época da morte de May, o marido de Alva, William Vanderbilt, estava no Mediterrâneo com os Montague e providenciou para que o corpo de May fosse levado de volta para a Inglaterra em seu iate. Quando Alva soube disso, ela suspeitou que seu marido e sua melhor amiga estavam tendo um caso. Assim, o incidente aumentou a tragédia de Consuela na época. Mesmo já sendo claro que Nell tinha tuberculose, ela manteve uma vida relativamente normal após a morte e o funeral de May. No inverno de 1898, ela fez sua estreia na sociedade tanto em Londres quanto nos Estados Unidos, pouco antes de seu 19º aniversário. Após sua aparição em eventos em Nova York naquele novembro, os jornais a descreveram como a mais admirada das beldades da última temporada londrina e como extremamente bonita. No entanto, a entrada de Nell na alta sociedade e seu desfrute da vida normal de uma jovem seriam muito breves. Após sua estadia em Nova York, nos Estados Unidos, ela e sua mãe partiram para St. Moritz, na Suíça, uma cidade famosa por suas águas termais curativas há séculos. Elas estavam aqui no final de 1898 e Nell passaria grande parte do restante de sua vida lá. Relatos da época contrastam sua infeliz saúde debilitada com sua grande beleza, destacando seus cabelos castanhos dourados brilhantes e sua alegria de viver.
Infelizmente, sua saúde estava se deteriorando rapidamente nessa época. Durante os meses de primavera e verão, sua mãe contratou vários médicos para cuidar dela. Todos recomendaram repouso e que ela deveria permanecer em um clima seco, sem retornar às condições mais úmidas da Inglaterra. No entanto, nada melhorou. No início de 1900, estava claro que ela estava morrendo. Nos meses antes de sua morte, familiares e amigos foram visitá-la nos retiros alpinos, onde ela estava morando, para prestar suas últimas homenagens. Nell morreu em 10 de janeiro de 1900, com apenas 20 anos de idade. Sua morte foi amplamente noticiada, com o New York Times nos Estados Unidos e publicações como The Times em Londres, divulgando a história no dia seguinte. Até mesmo na Nova Zelândia, sua vida e morte logo foram noticiadas. Um trecho relevante do Otago Daily Times indica a profundidade da tristeza com sua morte, especialmente porque ocorreu pouco tempo depois do falecimento de sua irmã gêmea. Muitas pessoas que nunca a viram em vida, a falecida Lady Alice Montagu sentiu um choque de pesar e tristeza ao receber a notícia inesperada de sua morte um tanto repentina em Davos Platz. Pois todos já estavam tão familiarizados com seu belo rosto, de tanto verem sua fotografia ou seu retrato em revistas ilustradas, que ela sempre parecia uma espécie de amiga pessoal. Lady Alice era realmente uma das moças mais encantadoras que Londres viu em muitos e muitos anos. E não possuía apenas o charme da tradicional beleza do diabo, pois estava apenas em seu 21º ano de vida, mas também aquela doçura especial de expressão e amabilidade de natureza. Parece tão triste pensar nela já fria em seu túmulo, justamente quando sua vida estava apenas em seu início. Como filha de uma duquesa, Consuela, duquesa de Manchester e neta de outra, a duquesa de Devonshire, cada família possuía extensas ramificações. A morte de Lady Alice colocará muitas casas nobres de luto. A causa da morte foi tuberculose, esse flagelo da raça inglesa que levou sua irmã gêmea, Lady Jacqueline. O funeral de Nell foi realizado no Palácio de St. James em 15 de janeiro. A cerimônia reuniu importantes nobres da Grã-Bretanha vitoriana, incluindo membros da família real e funcionários. Depois, os restos mortais de Nell foram levados para o castelo de Combleton, onde ela foi sepultada ao lado de sua irmã gêmea. Após a morte de Nell, a mãe delas decidiu criar um memorial eterno para celebrar as vidas, infelizmente tão curtas, das filhas. Ela contratou Louis Comfort Tiffany para criar o memorial. Embora a companhia Tiffany seja mais conhecida hoje por suas joias, o fundador dela era, na verdade, mais celebrado por seu trabalho em vitrais. Na igreja de Santo André, localizada nos terrenos do castelo de Kimbolton, a duquesa mandou instalar um vitral feito por ele mostrando as duas meninas, a partir de uma imagem delas pouco antes da morte de May, quando estavam na adolescência. A imagem etérea ainda adorna uma das principais janelas da igreja de Santo André, um testemunho das duas meninas que morreram tão jovens. Se as meninas tivessem nascido apenas 15 ou 20 anos depois, é possível que não tivessem morrido. Já na década de 1890, novos métodos de pasteurização do leite e de outras substâncias pelas quais a bactéria da tuberculose era regularmente transmitida estavam surgindo. Então, a primeira imunização bem-sucedida contra a doença foi alcançada em 1906, apenas 6 anos após a morte de Nell. Na década de 1920, as vacinas já estavam geralmente disponíveis, embora o ponto de virada contra a doença só tenha ocorrido após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, cerca de 25% da população mundial ainda carrega vestígios da bactéria, mas ela está quase totalmente dormente e não causa impacto negativo nas pessoas. Em seguida, junte-se a mim enquanto viajamos pelo mar até a Irlanda. Aqui, uma irlandesa se mudaria para a América do Sul com seu amor, mas isso terminou em grande tristeza. Nascida em Charleville, Irlanda, em 19 de novembro de 1833, Eliza Alice Lynch cresceria para se tornar uma mulher alta, confiante, com cabelos loiro-dourados e um sorriso provocante.
Seu pai, John Lynch, trabalhava como médico e sua mãe, Jane Elizabeth, era filha de um capitão da Marinha Real. Devido ao trabalho de seu pai, a família não enfrentou dificuldades econômicas e era unida e amorosa. No entanto, quando Lynch tinha apenas 10 anos, ela teve que deixar sua pequena cidade natal, pois sua família emigrou para Paris para escapar da grande fome irlandesa, que devastou a sociedade irlandesa e tirou a vida de muitos. Alguns anos depois, em 3 de junho de 1850, ela se casou com Xavier Quatrefages, um oficial francês que pouco tempo depois foi designado para a Argélia. Ela o acompanhou, mas aos 18 anos de idade, devido à saúde debilitada, retornou a Paris para viver com sua mãe. Seu primeiro casamento não foi bem sucedido, e isso pode ter sido o que a levou a se desviar nos anos seguintes. Ao retornar a Paris, ela foi apresentada ao círculo de elite que cercava a princesa Mathilde Bonaparte. Isso a levaria à vida de cortesã entre a elite parisiense abastada. Esse estilo de vida errático a levaria a conhecer o general Francisco Solano Lopes em 1854. Ele era filho de Carlos Antônio Lopes, o presidente do Paraguai. O jovem general estava treinando com o exército francês para aprender os métodos da maior força de combate do mundo contemporâneo. No entanto, Elisa proporcionou uma distração muito necessária e os dois logo começaram a fugir juntos, o que precedeu um relacionamento romântico, um que mudaria o curso da história do Paraguai para sempre. Lopes decidiu levar Elisa com ele em seu retorno para a capital do Paraguai, Assunção. Aqui, ela viveria com conforto sob o apoio de seu poderoso parceiro. Por algum motivo, no entanto, eles não se casaram e, por causa disso, ela nunca foi totalmente aceita na sociedade da elite em Assunção. Isso foi exemplificado pela anulação oficial de seu primeiro casamento em 1857, que de alguma forma a deixou ainda mais afastada da oligarquia paraguaia ao seu redor e causou uma falta geral de aceitação. No entanto, é importante notar que sua dificuldade inicial em se encaixar entre seus pares da elite logo desapareceria, à medida que ela começou a introduzir costumes europeus à elite da sociedade paraguaia. Elisa é, de fato, responsável pelos primeiros clubes e eventos sociais entre a elite e pela introdução de jantares protocolares com embaixadores de nações estrangeiras. Isso serviu para melhorar as relações diplomáticas com países estrangeiros e é um exemplo de sua intuição. Em 1862, Francisco Lopes sucedeu seu pai como presidente. Ao contrário de seu pai, Francisco era um homem muito mais temperamental, mas infelizmente as decisões tomadas durante sua presidência causariam efeitos devastadores em seu país e manchariam para sempre a imagem e a reputação de Elisa. Durante seu tempo no Paraguai, Elisa viveu em esplendor e recebeu presentes generosos, incluindo propriedades, joias e roupas elegantes, todos de Lopes. Sua riqueza disparou e, como resultado, muitos dos membros da elite do Paraguai começaram a invejá-la. Elisa Lynch agora havia alcançado uma posição de grande destaque e foi rotulada como a rainha não oficial do Paraguai. Ela passaria a próxima década como a mulher mais poderosa do país. No entanto, essa posição seria usada contra ela nas campanhas de propaganda de seus futuros inimigos. Ao todo, Elisa teve 6 filhos com Lopes. Esses filhos ajudariam a consolidar ainda mais sua posição como primeira-dama de fato do Paraguai. O mais velho deles, Juan Francisco Panchita Lopes, nasceu em Assunção em 1855. O último filho que ela teria com Lopes, Leopoldo, nasceu em 1867 e morreu pouco depois de disenteria, como resultado das más condições provocadas pela Guerra do Paraguai. Como veremos, a vida de Elisa mudou drasticamente devido às ações políticas de seu marido. Mas apesar de todas as dificuldades, Elisa permaneceu ao lado dele até o fim. Em 1864, Lopes declarou guerra ao Brasil em resposta à decisão do próprio Brasil de invadir o Uruguai. Como ficou evidente ao longo do relacionamento, Elisa apoiou a decisão de seu parceiro
mesmo que desde o início fosse claro que os exércitos do Paraguai não teriam chance contra o poder do Império Brasileiro. Assim, as forças brasileiras esmagaram o exército de Lopes e trouxeram caos e destruição por todo o interior paraguaio. Perto do fim da guerra, o país estava em estado de desespero, com uma perda populacional catastrófica. Algumas estimativas sugerem que a população do Paraguai, antes da guerra, de 525 mil pessoas, foi reduzida para apenas 221 mil, das quais somente 28 mil eram homens. Durante esse período, o exército paraguaio estava mal equipado e era pequeno, mas o maior obstáculo para seu sucesso era a estrutura de liderança, na qual Lopes detinha controle total e não delegava o poder de forma necessária. Como ser eficiente assim? Mais um dos fracassos de Lopes. Após a derrota da maioria das forças paraguaias, Elisa ficou ao lado do marido e dos seguidores mais leais na dura guerra de guerrilha que se seguiu. Essa luta de guerrilha durou 14 meses e foi devastadora para o restante do exército paraguaio e para a população civil. Elisa enfrentou muitas dificuldades durante esse período, desde a morte de seus filhos por doenças até condições de vida extremamente duras e primitivas. Durante todo esse período difícil, Elisa permaneceu forte e leal a Lopes e à causa. Ela viajava pelos campos de batalha e pelo interior devastado para levantar o moral das tropas e tentar mostrar força para o exército paraguaio em colapso. Ela também foi voluntária na linha de frente como enfermeira para tratar feridos. Ela fazia parte de um grupo conhecido como Las Residentas, que era composto pelas esposas, filhas dos soldados e outras pessoas. Além disso, esse grupo acabaria servindo como guarda pessoal de Lopes. O envolvimento de Elisa em ajudar os soldados comuns, sua lealdade duradoura ao marido e à causa, e a resiliência com que enfrentou as intermináveis dificuldades no final da guerra, foi o que lhe rendeu tanta popularidade entre o povo paraguaio. Isso fez com que ela fosse considerada uma heroína nacional no Paraguai, mas apenas muitos anos depois. A história, no entanto, nem sempre a retratou dessa forma, e foi devido a uma campanha de propaganda implacável conduzida pelas forças opositoras na guerra que ela foi difamada e considerada maligna. Eles sugeriram que ela havia sido responsável pelas decisões imprudentes do marido, que resultaram na destruição do Paraguai. Eles faziam referência ao seu passado escandaloso ao sugerirem que ela era simplesmente uma cortesã ambiciosa que, por ganância, tomou medidas tão extremas a ponto de arruinar o Paraguai para alcançar riqueza. Eles a acusaram de transformar Lopes em um tirano e ditador sanguinário e ambicioso. Mas tudo isso eram mitos. Apesar disso, alguns acreditaram nessas histórias e, por um tempo, ela foi considerada a mulher mais difamada da história da América Latina. A guerra chegou ao fim em 1º de março de 1870 na Batalha de Cerro Corá. Nesse momento, Lopes e suas tropas, junto com Elisa, estavam escondidos no fundo da selva. Eles estavam sofrendo com a falta de suprimentos básicos e estava claro que não teriam sucesso. Quando as forças brasileiras os encontraram, a batalha foi breve. Mas mesmo na derrota, as forças paraguaias restantes mostraram coragem. Durante a batalha, Lopes foi separado do restante de seu exército e estava acompanhado apenas por alguns oficiais. Ele foi ferido por uma lança no estômago e atingido por uma espada na cabeça. Então, enquanto Lopes estava sozinho com seu ajudante, soldados inimigos se aproximaram, pedindo que ele se rendesse em troca de sua vida. Lopes recusou e gritou: "Muera con mi patria", que significa "eu morro com minha nação". Ele então atacou o inimigo com sua espada, mas logo foi contido e desarmado. Ele morreu lutando para afastar o inimigo devido aos ferimentos. Nesse momento, quase todas as forças paraguaias já haviam sido derrotadas e, em um ato de desespero, Juan Francisco, o filho mais velho de Elisa e Lopes, que tinha apenas 15 anos, foi declarado coronel. Famosamente, ao receber ordem de rendição dos oficiais brasileiros, Juan respondeu: "Um coronel paraguaiano nunca se rinde", significando que um coronel paraguaio nunca se rende.
Então, diante dos olhos de Elisa, ele foi baleado várias vezes até a morte. Elisa Lynch se lançou sobre o corpo ensanguentado do filho e declarou: "Esta es la civilización que han prometido", ou seja, esta é a civilização que vocês prometeram. Após a derrota na batalha, Elisa foi autorizada a enterrar os corpos de Lopes e de seu filho e fez isso com as próprias mãos. Isso é simbólico do sofrimento que ela suportou e da resiliência eterna com que ela se opôs a isso. A guerra agora é descrita como a mais mortal da história da América do Sul. 90% da população masculina adulta do Paraguai foi morta, e o país sofreria consequências econômicas e sociais de longo prazo como resultado. Apesar de todos os seus atos de bondade e boas ações, alguns ainda criticam Elisa por apoiar seu marido e seus objetivos ambiciosos, em vez de tentar dissuadi-lo da guerra devastadora. Embora internacionalmente alguns considerem Lopes uma figura controversa que, de forma imprudente, levou seu país a uma guerra impossível de vencer, que quase destruiu a nação. No Paraguai, ele é considerado um herói nacional que enfrentou o domínio estrangeiro e o imperialismo. Hoje, 1º de março, é um feriado nacional no Paraguai chamado Dia de los Herbos, ou Dia dos Heróis, que é realizado em homenagem à memória de Lopes. Após a morte de Lopes e a Batalha de Cerro Corá, Elisa e sua família foram feitos prisioneiros. Um governo provisório foi criado no Paraguai, composto por paraguaios que haviam lutado contra Lopes na guerra. Elisa foi banida do Paraguai, mas anos depois pôde voltar para recuperar as propriedades perdidas. No entanto, pouco depois de seu retorno, Elisa foi novamente banida, mas desta vez de forma permanente. Ela então voltou para Paris, onde viveu os últimos anos de sua vida no anonimato. Durante seus últimos anos, ela escreveu um livro sobre sua vida com foco no sofrimento causado pela guerra. Ela morreu em Paris em julho de 1886, aos 52 anos de idade. Quase 100 anos após sua morte, seus restos mortais foram exumados e trazidos de volta ao Paraguai. Ela foi reconhecida como heroína nacional, e os mitos criados pelos inimigos durante a guerra foram desmentidos. Elisa Alice Lynch foi uma mulher corajosa que provou não apenas sua força, mas também sua resiliência diante das adversidades. Ela não fez com que seu marido se tornasse um ditador sanguinário, mas, ao contrário, esteve menos envolvida nos assuntos políticos e se concentrou no cuidado de seus filhos e de outras pessoas. Durante a guerra, ela provou sua lealdade e amor pelo povo paraguaio através de suas ações na linha de frente e no apoio ao seu marido. Ela será para sempre uma heroína nacional do Paraguai que superou enormes dificuldades e adversidades. As princesas do dólar americanas eram mulheres americanas ricas que se casaram com famílias nobres europeias. Muitos desses casamentos eram sem amor. Mas este próximo foi realmente feliz, o que torna o que aconteceu depois ainda mais triste. Mary Victoria Leiter nasceu em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, em 27 de maio de 1870. A mãe de Mary era Mary Teresa Carver e o pai dela era Levi Ziegler Leiter. Mary era a segunda de 4 irmãos, tendo um irmão mais velho chamado Joseph, nascido em 1868, e 2 irmãs mais novas, Nancy e Margaret, nascidas em 1873 e 1880, respectivamente. Desde jovem, o pai de Mary, Levi, se envolveu em um negócio de secos e molhados em Ohio antes de se mudar para Chicago. Quando Mary nasceu em 1870, ele já havia se estabelecido como uma figura de destaque no comércio mercantil da cidade, ao lado de Marshall Field. No entanto, quando Mary tinha apenas 1 ano de idade, um terrível incêndio devastou sua cidade natal. O Grande Incêndio de Chicago, como ficou conhecido, foi uma conflagração que ocorreu em outubro de 1871, matando 300 pessoas e destruindo cerca de 8,5 quilômetros quadrados da cidade. Como resultado, a loja de Leiter foi completamente destruída pelo fogo, mas apesar desse revés, ele logo reconstruiu e, em pouco tempo, a Field, Leiter & Company se tornaria a principal varejista de artigos secos de todos os Estados Unidos. Com isso,
o dinheiro começou a entrar e a família Leiter logo acumulou uma enorme fortuna, equivalente a centenas de milhões de dólares nos valores de hoje. Em 1881, Leiter vendeu sua participação na Field e se aposentou do ramo de artigos secos. O nome foi posteriormente alterado para Marshall Field e Companhia. Leiter saiu da empresa para focar em investimentos imobiliários e se mudar com a família para Washington Corrente Contínua. Na capital, a jovem Mary cresceu principalmente em uma casa no Dupont Circle, em uma residência que havia pertencido anteriormente a James G. Blaine, um senador dos Estados Unidos de longa data, que serviu 2 vezes como secretário de Estado no governo americano. Mesmo assim, a antiga residência de Blaine não atendia aos padrões de Levi Leiter e, enquanto Mary crescia, a Leiter House, uma casa familiar com 55 cômodos, era construída em Washington para ser o novo lar da família. No entanto, Mary não moraria lá por um longo período de tempo. Como filha de um empresário americano rico, numa época em que as meninas eram cada vez mais vistas como tão merecedoras de educação quanto os meninos, Mary recebeu uma educação muito respeitável em Washington. Ela foi educada principalmente em casa por uma série de tutores e governantas, com ênfase em história, ciências e clássicos, além de aprender a dançar, cantar e tocar música. Devido à presença de uma governanta francesa, ela também conseguiu falar francês fluentemente no final da década de 1880. Muitos comentaram durante sua vida adulta sobre sua inteligência e amplo conhecimento, dizendo que isso lhe dava elegância e refinamento, tornando-a encantadora para homens e mulheres de intelecto maduro e brilhante. Mary fez sua estreia na sociedade no inverno de 1888, após completar 18 anos de idade. Ela foi reconhecida na época como uma jovem bela. Isso, combinado com sua elegância social e sua educação, fazia dela uma candidata ideal para possivelmente se casar com a aristocracia britânica. No final do século XIX e início do século XX, muitas filhas de empresários americanos ricos estavam se casando com filhos de aristocratas britânicos, tornando-se conhecidas como as princesas do dólar americanas nesse processo. Esses arranjos eram mutuamente benéficos. Frequentemente, famílias britânicas precisavam de dinheiro novo para manter propriedades e estilo de vida na alta sociedade inglesa, muitas vezes acumulando grandes dívidas. Enquanto o casamento com a aristocracia britânica conferia a famílias como os Leiters um elemento de status social que não podia ser adquirido apenas com dinheiro na América. No final, Mary se casaria com os Curzons de Kedleston, uma família aristocrática que podia traçar sua linhagem até a conquista normanda da Inglaterra no século XI, quando os Curzons viajaram da França pelo Canal da Mancha com Guilherme, o Conquistador. Mary conheceu George Curzon pela primeira vez em Londres, em um evento da alta sociedade em 1890. Naquela época, ele já era um membro conservador do parlamento com 31 anos de idade. Apesar da diferença de idade, eles rapidamente começaram um namoro, que durou mais do que o normal para a época, e levou ao casamento em 22 de abril de 1895 em Washington. Os primeiros anos do casamento de Mary e George foram passados na Inglaterra, onde ela logo foi reconhecida como uma grande vantagem para Curzon durante a campanha nas eleições parlamentares de 1895. Seu humor, elegância social e acessibilidade garantiram apoiadores a Curzon em uma eleição acirrada para manter sua cadeira em Southport. Embora Curzon inicialmente tenha se casado com Mary por causa do dinheiro dela para salvar sua propriedade, ele logo se apaixonou profundamente por ela e acabou sendo uma união muito feliz. Durante esses anos, o marido de Mary tornou-se uma voz influente na política britânica na Ásia Central. O Raj britânico havia se expandido ao longo do século XIX para o Paquistão e fez esforços para anexar o Afeganistão, sem sucesso. Outro problema era a ameaça crescente do Império Russo, que buscava expandir-se ao sul do Mar Cáspio rumo à Pérsia e Afeganistão. Curzon havia escrito várias obras na década de 1890, mesmo enquanto cortejava Mary,
sobre o tema da Pérsia e as políticas do governo britânico na região de forma mais ampla. De fato, parte da atração de Mary por ele parece ter sido o interesse dele pelos estudos orientais. O governo britânico também tinha interesse. E em 1898, graças às suas publicações e petições sobre a região, Curzon foi nomeado vice-rei do Raj britânico, um dos cargos políticos mais importantes do mundo na época. Ao ser nomeado, Curzon foi feito barão na nobreza da Irlanda como Barão Curzon de Kedleston, com Mary tornando-se baronesa Curzon. Juntos, o casal iria para a Índia, onde Mary se tornou vice-rainha, uma espécie de primeira-dama da Índia britânica. Os Curzons chegaram ao porto de Bombaim, a mais antiga possessão britânica na Índia, em 30 de dezembro de 1898. Para a alegria deles, foram recebidos por multidões entusiasmadas e com saudações reais. De lá, eles seguiram para Calcutá, a capital da Índia britânica, onde se estimou que mais de 100.000 pessoas testemunharam a recepção deles na casa do governo. Quase instantaneamente, Mary foi notada por sua beleza e respeito, sendo descrita com grande elogio por toda a Índia. Embora Calcutá fosse a capital, durante os meses de verão o calor era intenso, então o governo se retirava para Shimla, no norte da Índia, onde uma parte significativa da população mundial era, de forma curiosa, governada a partir de um pequeno retiro nas montanhas. Essa seria a vida dos Curzon pelos próximos 6 anos, baseando-se principalmente na casa do governo em Calcutá, retirando-se para Shimla no verão e viajando pelo país ocasionalmente como parte de suas funções governamentais. Mary, como vice-rainha, atuava principalmente como líder da alta sociedade britânica na Índia. Nesse período, a comunidade colonial estava distante do povo indiano comum e, em vez disso, ela interagia principalmente com as esposas e filhas das dezenas de milhares de administradores e funcionários britânicos do governo do Raj. Nessa função, ela desenvolveu uma reputação por cultivar a alta moda na Índia e incorporar elementos de tecidos e estilos indianos em suas próprias roupas, popularizando-os assim entre a comunidade colonial. Isso acabaria tendo um impacto na moda de volta à Europa, onde estilistas em Londres, Paris e outras cidades estavam ansiosos por novas ideias sobre modas orientais e asiáticas. Um dos aspectos mais importantes do tempo de Maria como vice-rainha foi o planejamento do Delhi Durbar de 1902. Isso foi organizado para celebrar a ascensão de Eduardo VII como imperador da Índia, tornando-se apenas o segundo monarca britânico a receber esse título depois de sua mãe, a Rainha Vitória. O local escolhido para a cerimônia foi uma planície deserta próxima à cidade de Delhi, a capital nativa e ancestral da Índia. Os Curzon foram responsáveis por supervisionar os preparativos para um vasto desfile militar e cerimônia aqui em 1902, que serviria como uma declaração sobre o domínio britânico no subcontinente. Para a decepção deles, no entanto, o rei não fez ele mesmo a viagem à Índia para o evento, e em vez disso, enviou seu irmão, o Duque de Connaught, para representá-lo. Ainda assim, isso fez com que os Curzon fossem o centro das atenções. No primeiro dia, eles entraram no terreno cerimonial montados em elefantes, enquanto todo o Durbar culminou em um baile de coroação, presidido por Maria e seu marido, com ela usando um magnífico conjunto de joias e um deslumbrante vestido feito de fios de ouro e prata, chamado Vestido do Pavão. Dizem que quando ela entrou no salão, a multidão ficou sem fôlego, o que só mostra o quanto ela era bela e elegante. O casamento de Maria resultou em 3 filhos, todas filhas. Irene era a mais velha e nasceu em janeiro de 1896, pouco tempo depois do casamento deles. Anos depois, ela se tornaria uma nobre britânica, socialite e filantropa. Como resultado, ela ocupou uma cadeira na Câmara dos Lordes inglesa a partir de 1925. Apesar de inúmeros pretendentes, ela nunca se casou nem teve filhos. Ela se envolveu em muitos empreendimentos de caridade, destacando-se como presidente da União dos Clubes de Jovens de Londres.
A segunda filha de Maria, Cynthia, nasceu em 1898. Ela foi possivelmente a mais polêmica dos filhos de Curzon, pois em 1920 se casou com Oswaldo Mosley. Na época, ele era uma estrela política em ascensão na Inglaterra, com habilidades evidentes, mas no início dos anos 1930 ficou notório por fundar a União Britânica dos Fascistas. Ela e Oswaldo tiveram 3 filhos juntos, mas Cynthia morreu em 1933, antes de vê-los se tornarem adultos. Como Oswaldo foi detido pelo governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial por sua vida política, Irene tornou-se guardiã dos filhos. Finalmente, Alexandra nasceu em 1904. Ela também se envolveu no movimento fascista britânico na década de 1930, atuando como intermediária entre seu cunhado, Mously, que também era seu amante, e o governo de Benito Mussolini na Itália, através de seu outro amante Dino Grandi, um embaixador italiano em Londres. Tudo isso apesar do fato de que, em 1925, ela se casou com o major Eduardo Dudley Metcalfe, o melhor amigo e escudeiro de Eduardo VIII. Maria ficou conhecida na Índia por seu trabalho como conservacionista e foi pioneira nesse campo. Em especial, ela estava ansiosa para impedir a caça excessiva do rinoceronte branco. Isso aconteceu perto do final de seu tempo como vice-rainha da Índia, após visitar a região de Kazaranga para ver esses animais, mas não conseguiu encontrar nenhum. Isso levou Curzon a acreditar que o animal estava em um estado tão despovoado que, mesmo em áreas onde costumava prosperar, havia um enorme declínio. Como resultado, ela defendeu a criação da Reserva Florestal de Kazaranga, que se tornou a precursora do atual Parque Nacional de Kazaranga. Sem dúvida, ela estava à frente de seu tempo ao promover esses esforços. Enquanto Mary trabalhava em seu projeto de conservação, seu marido enfrentava um confronto crescente com o chefe das forças militares britânicas na Índia. Herbert Kitchener era visto como um grande herói de guerra pelo público britânico. Tendo vencido a Batalha de Omdurman contra os Mahdistas do Sudão em 1898 para conquistar a região. Depois enfrentou os franceses em Fashoda e, por fim, esteve envolvido na repressão da Segunda Guerra dos Boeres. Curzon posteriormente solicitou ao governo britânico que o nomeasse comandante em chefe das forças britânicas na Índia. Mas o relacionamento logo azedou, com Curzon acreditando que as reformas de Kitchener na guarnição britânica foram feitas para minar sua autoridade como vice-rei. Em 1904, eles já estavam em uma amarga disputa, mas no final foi Kitchener quem saiu vitorioso. Em 1905, ele foi destituído do cargo de vice-rei. Ele, Mary e seus filhos estavam voltando para casa. Quando eles deixaram a Índia em 1905, a saúde de Mary já estava piorando. Ela ficou debilitada durante a difícil terceira gravidez e um aborto espontâneo precoce, enquanto o clima tropical da Índia e a rotina geralmente árdua que ela mantinha como vice-rainha pouco ajudaram a melhorar a situação. Isso foi ainda agravado pela longa viagem de volta à Inglaterra, após o término do mandato de seu marido como vice-rei em 1905. De volta lá, as coisas não melhoraram. Ela morreu devido a complicações decorrentes de um aborto espontâneo e de uma cirurgia relacionada em sua casa na Carlton House Terrace, em Westminster, Londres, no dia 18 de julho de 1906. Ela tinha apenas 36 anos de idade. Um fim trágico para a vida de uma das mais famosas das chamadas princesas do dólar. Após o falecimento de Lady Curzon, seu marido, profundamente abalado, mandou construir uma capela memorial em homenagem a ela, anexada a All Saints, a igreja paroquial de Kedleston Hall. Em 1917, Lord Curzon se casou com Grace Elvina Hinds, outra herdeira americana de destaque. Lord Curzon acabou falecendo em 1925 e foi enterrado ao lado de sua primeira esposa. Quando sua segunda esposa faleceu, ela foi enterrada do lado de fora da igreja. Acredita-se que Mary Curzon e seus 3 filhos serviram de inspiração para a fictícia Lady Grantham e suas 3 filhas
na famosa série da ITV, Downton Abbey. Agora, vamos novamente à Inglaterra para olhar para os primos esquecidos da Rainha Elizabeth. Antes de começarmos a explorar as vidas trágicas de Nerissa e Catherine Bowes-Lyon e a controvérsia que as cercava, primeiro precisamos estabelecer quem eram os Bowes-Lyons. O nome da família se originou em meados do século XVIII, quando John Bowes, nono conde de Strathmore e Kinghorn, na nobreza escocesa, que também era o chefe do clã. Lyon recebeu o novo nome aristocrático Bowes-Lyon por um ato do parlamento. A família pode, em última análise, traçar sua linhagem até o século XIV, quando John Lyon, Lord de Glamis, serviu como camareiro da Escócia, enquanto as origens da família remontam ao século XI. O chefe da família Bowes-Lyon no início do século XX era Claude Bowes-Lyon, o 14º conde de Strathmore e Kinghorn. Seu segundo filho mais velho, John, que nasceu em 1886, foi o pai de Nerissa e Catherine. Assim, elas eram netas do 14º conde, um dos nobres mais importantes da nobreza britânica. Devido à proeminência da família Bowes-Lyon, John se casou com Fenella Hepburn Stuart Forbes Trefezes, filha mais nova do 21º Barão Clinton. O casamento de John Bowes-Lyon e Fenella logo resultou em vários filhos. Uma filha chamada Patrícia nasceu em julho de 1916, mas infelizmente ela faleceu pouco antes de completar seu primeiro aniversário. Outra filha, Anne, nasceu poucos meses depois. Ela era saudável e viveria uma vida relativamente longa e feliz, assim como Diana, que nasceu muitos anos depois, em 1923. No entanto, as outras duas filhas de John e Fenella tiveram problemas. Essas eram Nerissa, que nasceu em 18 de fevereiro de 1919, e Catherine, a última das 5 filhas deles, nascida em 4 de julho de 1926. Infelizmente, tanto Nerissa quanto Catherine nasceram com deficiência mental. Na terminologia da época, que hoje não é politicamente correta, elas eram classificadas como, entre aspas, imbecis, e a natureza exata da condição delas não está totalmente clara, nem mesmo nos dias de hoje. Essas aflições não eram totalmente incomuns entre a nobreza europeia no início do século XX. Anos de endogamia e casamentos entre primos de primeiro e segundo grau levaram a doenças graves e problemas mentais se tornarem comuns entre muitas das linhagens reais do continente. Seja qual for a gravidade nos casos de Nerissa e Catarina Bowes-Lyon, sabemos que elas nunca aprenderam a falar corretamente ou a se comunicar de forma eficaz. Tudo isso aconteceu numa época em que havia muito pouco entendimento médico sobre o que causava tais aflições, e um estigma social considerável continuava associado às deficiências mentais. Assim, em 1941, Nerissa e Catarina, que na época tinham respectivamente 22 e 15 anos de idade, foram internadas pela família no Hospital Royal Earlswood, em Surrey. Esse hospital havia sido inaugurado em 1855 como um asilo para pessoas com doenças mentais, mas, em meados do século XX, havia se transformado em uma instituição destinada a pacientes com deficiências mentais graves. E então a família basicamente tentou ignorar o fato de que as duas garotas já haviam existido. Nos anos que se seguiram, a mãe delas, Fenella, não visitou as irmãs nem outros parentes. O pai delas, João, já havia morrido há muito tempo, tendo falecido prematuramente em 1930, aos 44 anos de idade, de pneumonia. Talvez um dos principais aspectos inexplicáveis de tudo isso seja porque a família esperou até 1941, quando Nerissa já estava com um pouco mais de 20 anos, para colocar as irmãs em uma instituição. A situação de Nerissa e Catarina, por mais difícil que seja para nós compreendermos no início do século XX, provavelmente nunca teria sido de grande interesse público, se não fosse pelos laços que, naquela época, já haviam se desenvolvido entre a família Bowes-Lyon e a família real britânica. Em 26 de abril de 1923, quando Nerissa tinha apenas 4 anos, e mais de 3 anos antes de Catarina nascer, a irmã mais nova do pai delas, João, Elizabeth Bowes-Lyon,
havia se casado com Alberto, o Duque de York, um dos filhos mais novos do rei Jorge V da Grã-Bretanha. Assim, a partir de 1923, os Bowes-Lyon passaram a ser parentes da família real britânica por casamento. Esse vínculo com a monarquia britânica se tornou ainda mais forte nos anos seguintes. Como filho mais novo do rei Jorge V, não se esperava que Alberto sucedesse ao trono britânico. Quando o rei morreu em janeiro de 1936, ele foi sucedido por seu filho Eduardo, que se tornou o rei Eduardo VIII. No entanto, o reinado do novo monarca foi decididamente breve, já que sua determinação em se casar com Wallis Simpson, uma americana divorciada 2 vezes, foi considerada inaceitável pelo establishment político britânico. Como consequência, em menos de 12 meses, Eduardo abdicou da coroa e foi sucedido pelo Duque de York como rei Jorge VI. Essa mudança de circunstâncias fez com que Elizabeth Bowes-Lyon, tia de Nerissa e Catherine, se tornasse a rainha consorte da Grã-Bretanha. Além disso, em abril de 1926, poucas semanas antes de Catherine Bowes-Lyon nascer, Elizabeth havia dado à luz uma filha chamada Elizabeth em homenagem à mãe. Esta era a futura rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha, prima de primeiro grau de Nerissa e Catherine. As 3 jovens tinham os mesmos avós, Claude Bowes-Lyon, 14º conde de Strathmore e Kinghorn, e Cecília Bowes-Lyon, nascida Cavendish Bentinck. Com o passar dos anos, Nerissa e Catherine continuaram vivendo no Hospital Royal Earlswood, sendo em grande parte ignoradas pela família extensa. Pouco mais de 10 anos após serem internadas no hospital em Surrey, o marido da tia delas, o rei Jorge VI, morreu prematuramente devido a um problema de saúde comum na família, causado pelo tabagismo. Ele foi sucedido pela prima de primeiro grau de Nerissa e Catherine, a rainha Elizabeth II, que governaria a Grã-Bretanha pelos próximos 70 anos, tornando-se a segunda soberana com o reinado mais longo da história internacional. Grande parte da controvérsia envolvendo Nerissa e Catherine gira em torno da edição de 1963 do Burke's Peerage. O Burke's Peerage é um estudo genealógico publicado anualmente que fornece detalhes de todos os membros da nobreza britânica e irlandesa, seus ancestrais e os membros atuais dessas famílias, incluindo parentes distantes da família real, duques, condes, baronetes, barões e outras famílias nobres proprietárias de terras. Ele foi publicado pela primeira vez em 1826 por um genealogista irlandês, John Burke, numa época em que a Irlanda ainda era totalmente governada pela Grã-Bretanha. No século XX, o Burke's Peerage passou a ser publicado anualmente, com membros da nobreza britânica e irlandesa recebendo formulários para atualizar os detalhes genealógicos de suas famílias. Em 1963, quando a família Bowes-Lyon recebeu seu formulário, Fenella, mãe de Nerissa e Catherine, o preencheu. De forma controversa, ela declarou que Nerissa havia falecido em 1940 e que Catherine havia morrido recentemente em 1961. Isso apesar do fato de que suas 2 filhas ainda estavam vivas e residindo no Hospital Earlswood. Será que a família realmente foi levada a acreditar que suas 2 filhas haviam falecido, considerando que continuaram pagando 125 libras por ano ao Earlswood pela manutenção delas lá? Na época, pouco se falou sobre isso, mas em 1986 foi revelado que as meninas haviam sido registradas como mortas em 1963, apesar de ambas estarem vivas naquele momento. Em uma tentativa de justificar isso, o sobrinho de Fenella afirmou que sua tia, que havia falecido nesse período, era uma pessoa distraída, para quem seria bastante típico preencher um formulário como o do Burke's Peerage de forma incorreta. No entanto, essa dificilmente é uma explicação satisfatória. Fenella havia fornecido datas específicas nas quais suas 2 filhas supostamente teriam morrido, e estava bastante claro que ela estava tentando encobrir o fato de que a família as havia colocado em Earlswood e depois tentado agir como se elas não existissem. Nerissa e Catherine viveram em Earlswood por décadas. Por fim,
Narissa morreu lá em 1986, aos 66 anos de idade e 45 anos, depois de ter sido internada no hospital pela primeira vez. Nenhum membro da família extensa compareceu ao funeral dela, embora muitos dos familiares diretos já tivessem falecido naquela época. Só os funcionários do hospital estavam presentes como enlutados. Catherine continuou morando em Earlswood até o hospital ser fechado em 1997. Antes do fechamento, Catherine, junto com vários outros primos que haviam sido enviados para Earlswood ao longo dos anos, sofrendo da mesma doença genética, foram transferidos para Catherine House, uma casa de repouso próxima em Surrey. Quando ela também fechou as portas em 2001, Catherine foi transferida novamente. Ela só faleceu em fevereiro de 2014, perto de completar 90 anos após passar mais de 70 anos em diferentes instituições de cuidados. Nem ela nem Narissa jamais aprenderam a se comunicar com outras pessoas, tal era a gravidade da deficiência delas. A história de Narissa e Catherine se tornou fonte de grande controvérsia em 1986, após a morte de Narissa. O jornal The Sun, na Grã-Bretanha, revelou que as primas de primeiro grau da rainha foram escondidas do mundo e deserdadas pela família. Investigações mostraram que a mãe, Fenella, deu informações falsas afirmando que elas morreram anos antes, aumentando a controvérsia. Aqui estava a prova de que os Bowes-Lyon não apenas internaram duas de suas filhas em um hospital e as ignoraram desde então, mas também fingiram que as irmãs haviam morrido muitos anos antes. Para piorar ainda mais a situação, vieram à tona detalhes sobre a morte de Narissa e o fato de que nenhum membro da família compareceu ao seu funeral. Chocantemente, foi revelado que o túmulo dela no cemitério Redstone estava sem identificação, exceto por uma etiqueta plástica e um número de série. Isso foi posteriormente corrigido quando as duas sobrinhas e o sobrinho de Narissa organizaram a colocação de uma lápide sobre o túmulo. No final da década de 1980, os detalhes do que havia acontecido já estavam amplamente disponíveis ao público, mas a história voltou a ganhar destaque em várias ocasiões desde então. Por exemplo, em 2011, o Channel 4 transmitiu um documentário chamado As Primas Escondidas da Rainha. Esse documentário adotou uma linha editorial de que as irmãs haviam sido ignoradas e maltratadas pela família, enquanto o restante da família Bowes-Lyon vivia uma vida de prestígio e luxo. Acredita-se também que isso abalou profundamente a rainha Elizabeth II, que esteve diretamente mencionada no título. Provavelmente ela não sabia quase nada do que ocorreu com Narissa e Catherine, e certamente não esteve envolvida de forma alguma na decisão de colocar as irmãs em Earlswood em 1941. Mais recentemente, a história de Narissa e Catherine foi retratada no popular drama da Netflix, The Crown, formando parte integral do episódio 7 da 4ª temporada, intitulado O Princípio Hereditário. Com o reaparecimento da história delas, publicações importantes como Harper's Bazaar e Esquire voltam a cobrir a história das irmãs Bowes-Lyon. No final das contas, porém, embora a controvérsia em torno das irmãs certamente aponte para um comportamento insensível por parte da família Bowes-Lyon, a história de Narissa e Catarina é um reflexo de como uma sociedade supostamente esclarecida como a britânica tratava pessoas com deficiências intelectuais graves até meados do século XX. Para nossa última história, vamos para a Irlanda da década de 1860. Mary Mallon, filha de John e Catherine Mallon, nasceu em 23 de setembro de 1869 na vila de Cookstown, no condado de Tyrone, no norte da Irlanda. Ela nasceu durante uma época de migração em massa da Europa para as Américas e outras regiões, como Austrália e Nova Zelândia, enquanto a industrialização e a rápida melhora da saúde pública faziam a população do continente crescer rapidamente. Alguns países, como Irlanda e Itália, tornaram-se completamente incapazes de sustentar seus níveis populacionais, e milhões de pessoas deixaram esses dois países entre a década de 1820 e a de 1930 para países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil e Uruguai. Mary Mallon estava entre eles
Deixando Cookstown em 1883 para Nova York, onde foi morar com sua tia quando tinha apenas 14 anos de idade. Nos primeiros anos em Nova York, Mary Mallon trabalhou como empregada doméstica e depois nas cozinhas de algumas das famílias da alta classe média da cidade. Essa foi a era dourada dos Estados Unidos, quando muitas famílias em Nova York construíam mansões enormes e mantinham equipes de empregados domésticos. Mary Mallon se saiu bem nesse ambiente e, em meados da década de 1890, já conseguia trabalho regularmente como cozinheira nas casas de muitos dos cidadãos mais ricos de Manhattan. Mas Mary Mallon é lembrada hoje não por suas habilidades culinárias, e sim pela doença que contraiu em algum momento por volta de 1900 e que, inadvertidamente, começou a espalhar pelas casas dos ricos em Nova York, a febre tifoide. A doença com a qual Mary Mallon ficaria infamemente associada, a febre tifoide, é causada pela bactéria Salmonella do sorotipo Typhi. Ela é causada por uma bactéria e geralmente é transmitida por contato. Os sintomas variam de leves a graves e geralmente começam cerca de uma semana após o contato. Esses incluem fraqueza geral e cãibras, dores de cabeça e vômitos, e de forma um pouco contraditória, constipação ou diarreia. Hoje, vacinas e outras intervenções médicas são muito eficazes, mas nas décadas de 1890 e 1900, os únicos tratamentos principais eram o consumo de tônicos como terebintina e quinino, que eram utilizados para distúrbios intestinais. Aproximadamente 10% daqueles que contraíram a doença morreram na Nova York da virada do século. No fim do século XIX e início do século XX, a febre tifoide era um grave problema de saúde em cidades como Nova York, pois se espalhava pela água pública contaminada. Isso só cessaria com a introdução da cloração da água e outras formas de esterilização nas décadas de 1900 e 1910. Quando Mary Mallon contraiu a doença, ela ainda era um problema comum, principalmente porque muitas pessoas que contraem febre tifoide são assintomáticas, ou seja, podem espalhar a doença, mas não são afetadas por ela de forma grave. Envolvidos na entrega e produção de alimentos podiam ser superdisseminadores da doença. Por exemplo, em 1899, um leiteiro de Boston foi responsável por espalhar a doença para dezenas de pessoas, cujas casas ele entregava leite todos os dias. O que tornava esse fenômeno especialmente difícil era que a ideia de portadores assintomáticos de doenças era praticamente desconhecida nas décadas de 1890 e 1900. Mary Mallon se tornaria o primeiro grande caso disso e, por isso, ela tem seu próprio lugar na história da epidemiologia. Mary Mallon, evidentemente, contraiu febre tifoide em algum momento no final da década de 1890 ou no ano de 1900. Não está nada claro como ou quando ela contraiu a doença, mas o que é evidente é que ela já devia estar com a doença em meados de 1900, pois posteriormente infectou vários membros de uma família para a qual trabalhava como cozinheira em Mamaroneck, no condado de Westchester, em Nova York, nessa época. Essas parecem ter sido as primeiras pessoas a quem ela transmitiu a doença. A febre tifoide de Mallon provavelmente era uma versão leve, que resultou em poucos ou nenhum sintoma para a própria Mary. Como resultado dessa ausência de sinais tangíveis de doença, ela nunca aceitou que tinha ou estava espalhando uma grande infecção bacteriana. Essa recusa em aceitar a base científica de sua doença continuou por anos e explica por que ela continuou procurando emprego como cozinheira nas casas de muitas famílias de Nova York. Muito tempo após ser informada de que era uma super disseminadora da doença, Mallon passou 6 anos trabalhando em diferentes casas de Nova York, principalmente em Manhattan, período em que transmitiu febre tifoide a dezenas de pessoas. Por exemplo, em 1901 ela foi empregada na casa de um advogado de Manhattan e 7 dos 8 moradores ficaram doentes, momento em que Mallon deixou o emprego. Em 1904, suas atividades quase foram descobertas pela primeira vez, quando ela começou a trabalhar na casa de outro advogado de Nova York chamado Henry Gilsey. Em cerca de uma semana, a lavadeira da casa adoeceu e, em seguida,
4 dos outros 7 empregados também contraíram febre tifoide dela e acabaram ficando doentes. Uma investigação foi iniciada pelos inspetores de saúde da época, mas eles determinaram erroneamente que a infecção havia começado com uma lavadeira que a trouxe para dentro da casa. O papel de Malone na doença que se seguiu após sua passagem foi finalmente identificado no início do outono de 1906, enquanto ela trabalhava na residência de verão de um banqueiro de Nova York em Long Island, chamado Charles Henry Warren. Inspetores de saúde foram chamados depois que 6 membros da casa adoeceram com febre tifoide no intervalo de uma semana entre eles. Isso por si só não resultou na identificação de Mary como a culpada, mas o surto em Long Island trouxe George Soper, um investigador epidemiológico, para a situação. Soper estava familiarizado com a literatura médica mais recente, que levantava a hipótese de que surtos de doenças desse tipo poderiam ser resultado de um portador silencioso e assintomático. Soper logo suspeitou que Mary era a pessoa que havia introduzido a doença na casa em Long Island. Como resultado, ele iniciou uma investigação prolongada, durante a qual começou a entrar em contato com os antigos empregadores de Malone nos anos anteriores a ela começar a trabalhar para Warren. Por meio desse trabalho de detetive, Soper determinou que houve surtos de febre tifoide em pelo menos 7 casas onde Mary havia trabalhado desde 1900 e que esses surtos resultaram em pelo menos 22 casos de febre tifoide e uma morte. Munido dessas informações, Soper apareceu sem ser convidado na casa da Park Avenue, onde Mary estava trabalhando em março de 1907. Lá, ele a confrontou, afirmando que ela estava deixando as pessoas doentes por meio de sua culinária e que era uma portadora assintomática da febre tifoide, que vinha espalhando por Nova York há anos. Ele também solicitou amostras de seu sangue e urina para realizar experimentos laboratoriais e confirmar sua hipótese. Não está claro até que ponto Mary Malone poderia saber que era responsável pela propagação da doença que parecia segui-la por onde passava nesse momento. Mas, se ela sabia, recusou-se a assumir qualquer responsabilidade e, em vez disso, expulsou Soper de casa. A questão não parou por aí. Soper convenceu os agentes de saúde da cidade e depois a polícia a fazerem exames em Mary. Como resultado, após recusar novas ofertas para realizar exames voluntários, ela foi detida pela polícia e mantida em um hospital de Nova York. Os exames laboratoriais realizados lá determinaram que ela era uma portadora silenciosa e intermitente da bactéria envolvida na febre tifoide e que vinha transmitindo a doença por meio das mãos não lavadas durante o preparo de alimentos há anos. Mary foi levada para o hospital de isolamento Riverside, no East River, onde passou a ser tratada com várias terapias nas semanas seguintes, todas as quais hoje sabemos que foram completamente ineficazes. Lá, ela vivia sozinha em isolamento em um chalé de um cômodo no terreno. Ela ficaria mais de um ano ali pedindo para ser libertada. Mary Malone seria uma figura apenas vagamente conhecida na vida americana, não fosse o que ocorreu após sua primeira prisão e quarentena forçada. No verão de 1909, o caso dela chamou dramaticamente a atenção do público por meio de uma matéria no New York American, que detalhava sua libertação da detenção e o fato de que as autoridades agora estavam considerando prendê-la novamente. Malone ainda representava risco à saúde pública, pois ela continuava voltando às cozinhas de algumas das casas mais ricas de Nova York, mesmo após sua primeira prisão e libertação. Em pouco tempo, a mídia passou a publicar várias matérias sobre Maria Tifoide. Em fevereiro de 1910, Maria foi libertada da quarentena pela segunda vez após chegar a um acordo com as autoridades. Ela concordou em mudar de profissão para não ter mais nenhum envolvimento com a preparação de alimentos e prometeu ser rigorosa com as precauções de higiene. No entanto, quando Malone foi forçada a trabalhar em uma lavanderia de Nova York, um serviço mais exigente fisicamente e com salários mais baixos do que seu antigo trabalho como cozinheira, ela abandonou esse compromisso anterior e, no final de 1912, já estava novamente trabalhando como cozinheira, violando o acordo anterior. Em março de 1915,
as autoridades descobriram que Malone estava trabalhando na cozinha do hospital de maternidade Sloan sob um nome falso. Recentemente, houve um surto de febre tifoide ligado à cozinha do hospital, que resultou em pelo menos 25 infecções e 2 mortes. Quando a origem do surto foi determinada, Maria Tifoide voltou a ser alvo de enorme escrutínio da mídia em Nova York e em outros lugares. Dessa vez, sua punição foi especialmente brutal. Maria Malone foi devolvida ao centro de quarentena de Riverside apenas algumas semanas depois, e dessa vez, ela nunca seria libertada. Ela passou os 23 anos restantes de sua vida vivendo sozinha na pequena casa que lhe foi fornecida no local, tendo contato apenas com outros internos e alguns funcionários. A partir de 1918, ela foi autorizada a trabalhar no laboratório do local e também teve permissão para fazer passeios diurnos, deixando a ilha sob supervisão, desde que não interagisse com outras pessoas. Em 1932, ela sofreu um derrame aos 60 e poucos anos, o que a deixou acamada até sua morte em novembro de 1938, aos 69 anos de idade. É provável que o motivo pelo qual Maria Tifoide foi tratada com tanta severidade pelas autoridades, apesar de ser apenas uma entre milhares de portadores assintomáticos de tifoide que resistiram aos esforços das autoridades para restringir suas atividades, foi porque ela espalhou a doença para algumas das pessoas mais ricas de Nova York, e porque havia um imenso sentimento anti-irlandês ainda prevalente na América no início do século XX. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo sobre essas histórias e destinos trágicos. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam das histórias e das vidas aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, não deixem de mencioná-las também nos comentários. Se quiserem mais compilações, avisem também. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!